Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui, a professora Cristina Badini. Vamos para mais essa de transporte aquaviário. Hoje nós vamos falar do modo hidroviário. Bom, nos primórdios da navegação, dada a ausência de instrumentos para o cálculo da rota, essa se fazia à vista de terra, tomando como referência pontos notáveis como as elevações costeiras. Esse processo se chama pilotagem mil. Ainda hoje é usado por pequenos barcos e pescadores artesanais. Seguiu-se o emprego de agulhas imantadas, as bússolas primitivas, que, mostrando o norte magnético, permitiam uma estimativa do rumo seguido. Hoje a navegação se faz com precisão e facilidade a partir de satélites especializados, geoestacionários, que substituíram os astros e que dão instantânea e automaticamente a posição bastante precisa do navio, independente das condições atmosféricas e da sua posição geográfica. Então, vamos lá. Hidrovia interior ou via navegável interior são denominações comuns para os rios, lagos ou lagoas navegáveis, que dispõem de cartas de navegação e que foram balizadas e sinalizadas para uma determinada embarcação tipo, isto é, aquelas que oferecem boas condições de segurança às embarcações, suas cargas e passageiros ou tripulantes. Entretanto, o conceito de hidrovias não se limita à existência de um curso d'água navegável. Deve incluir a existência de cartas de navegação e requisitos de balizamento, sinalização e ainda serviços especiais de dragagem e transposições. As hidrovias interiores têm ocupado papel relevante nas diretrizes do governo federal. Em alguns casos, fatores determinantes nos corredores estratégicos de desenvolvimento. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas a hidrovia lá do Paraná tem tido problemas, né? Por conta das secas que estão acontecendo no sul e no sudeste. Grande parte dos investimentos do setor está inserida em programas especiais de desenvolvimento regionais que têm como objetivo o barateamento dos custos internos de transporte, de forma a dar competitividade às exportações dos produtos nacionais. As hidrovias podem se apresentar de duas maneiras: as artificiais e as melhoradas. Então, hidrovias interiores artificiais não eram navegáveis e que adquiriram essa condição em função de obras de engenharia. Já as hidrovias interiores melhoradas são aquelas que tiveram suas condições de navegabilidade ampliadas. O Brasil conta com aproximadamente 40 mil quilômetros de rede aquaviária potencialmente navegável, porém, vem sendo pouco exploradas as suas potencialidades. As principais hidrovias encontram-se nas bacias Amazônica, Nordeste, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Sudeste e Uruguai. Aqui uma imagem da Amazônica. Aliás, imagem maravilhosa, né, gente? A hidrovia do Amazonas é a principal via de transporte e escoamento de cargas na região norte, onde é responsável por cerca de 65% do total transportado. Apresenta extensão de 1.646 quilômetros, atravessando as bacias dos rios Foz do Amazonas, Jatapu, Madeira, Negro, Paru, Tapajós, Trombetas e Xingu. Essa hidrovia encontra continuidade na hidrovia dos Solimões, aqui do hidrovia do Nordeste, também maravilhosa. As bacias hidrográficas do Nordeste correspondem a 18% das bacias brasileiras. A região fica em terceiro lugar, atrás apenas das regiões Norte e Centro-Oeste. Entretanto, apesar da sua extensão, a hidrografia nordestina é considerada modesta devido ao caráter intermitente e irregular de boa parte dos seus rios. Isto é consequência do clima semiárido. Está aí a hidrografia e o aproveitamento dos rios do Nordeste.
Bacias do Nordeste Oriental, né, formada pelos rios Acaraú, Curu, Jaguaribe, Apodi, Piranhas, Paraíba do Norte, Capibaribe e Mundaú. Localizam-se em áreas de poucas chuvas e de extensão chuvosa curta. As bacias de Sergipe e Bahia, formadas pelo rio Vaza Barris, Itapicuru, Paraguaçu, Contas, Pardo e Jequitinhonha. À medida que se aproxima do mar, esses rios passam por uma área de pluviosidade elevada, mas alguns deles nascem em terras semiáridas. E a Bacia do São Francisco abrange uma área de 487 mil quilômetros quadrados. Suas cabeceiras situam-se em áreas de muitas chuvas. O São Francisco tem a sua origem em Minas Gerais, passando pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O São Francisco tem um significado muito especial para a região, considerando que representa na vida socioeconômica do nordestino. A hidrografia do Nordeste, né, é constituída pelos seguintes elementos: as bacias maranhenses, né, formados pelos rios Itapecuru, Mearim, Grajaú, Pindaré e Turiaçu. São todos rios perenes, alimentados por uma pluviosidade média de 1.000 a 1.800 milímetros. A bacia do Parnaíba cobre a área de cerca de 338 mil quilômetros quadrados. Banha quase todo o Piauí, 10% do Ceará e 17% do território do Maranhão. Seu principal rio é o Parnaíba, perene. Aqui a gente tem uma imagem do Tocantins, Araguaia. Bom, Tocantins-Araguaia. A hidrovia do Tocantins-Araguaia é uma das principais vias de transporte do corredor centro-norte brasileiro. Por estar localizada no Cerrado, a maior região produtora de grãos do país, tem potencial para se transformar numa das mais importantes vias de águas navegáveis do país. É uma via navegável até a hidrovia do Amazonas, desde a Barra do Garças, né, no Mato Grosso, no rio Araguaia ou Peixe, no Tocantins, no rio Tocantins, até o porto de Vila do Conde, que é próximo a Belém, no Pará. Privilegiadamente localizado em relação aos mercados da América do Norte, da Europa e do Oriente Médio. Aí uma imagem do São Francisco, maravilhoso. Hidrovia do São Francisco é uma via mais econômica de ligação do centro-sul e o nordeste do país. Com 2.354 quilômetros de extensão, a hidrovia se estende pelos rios São Francisco, Paracatu Grande e Corrente. A bacia do Rio São Francisco tem 641 mil quilômetros quadrados de área e representa cerca de 7,5% do território nacional e se distribui por Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Goiás e Distrito Federal. Aqui do Sudeste. Hidrovia Tietê-Paraná é uma via de navegação que permite o transporte de pessoas e cargas ao longo dos rios Paraná e Tietê. Esse que está com problema agora, gente. Essa hidrovia é muito importante para o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso do Sul, Goiás e parte de Rondônia, Minas Gerais e Tocantins. Possui um trecho de 1.250 quilômetros navegáveis, sendo 450 quilômetros no rio Tietê e 800 quilômetros no rio Paraná. Está aí uma imagem do Uruguai. Outra imagem. A hidrovia abrange a região da Bacia da Lagoa Mirim, em território brasileiro, a Bacia da Lagoa dos Patos, o Lago Guaíba, a Lagoa do Casamento, os rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos, Gravataí, Camaquã, Jaguarão, Uruguai e Ibicuí. Esse território uruguaio abrange os rios Cebolate e Taquari, os principais portos e terminais do Rio Grande do Sul que estão no traçado são Triunfo, Estrela, Canoas, Gravataí, Charqueadas, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Aí vamos falar um pouco agora sobre balizamento e sinalização náutica.
Assim como nas rodovias, os rios também precisam de orientação para serem devidamente operados. Conceituamos balizamento e sinalização náutica como o conjunto de sistemas e recursos visuais, sonoros, radioelétricos, eletrônicos ou combinados, destinados a proporcionar ao navegante informações para dirigir a sua embarcação com segurança e economia. É como uma rodovia, né, gente? É bem fácil de entender isso, né? Balizamento de uma via aquática é entendido como sendo basicamente a demarcação da área, né, canal de navegação, da foz para o montante, através de dispositivos luminosos ou cegos compostos por faróis, faroletes, balizas e boias. Também é bem tranquilo, a gente já viu em muitos filmes, né? Vermelho, né? Bombordo, né, de quem desce à esquerda, e verde é estibordo, boreste, de quem desce à direita. São basicamente a sinalização náutica são basicamente as placas colocadas nas margens dos rios, nas pontes e no próprio rio, afixadas em boias para orientação dos navegantes. As placas de sinalização em pontes. As placas de cores neutras podem ser colocadas em ambas as margens. A quilometragem orientada da foz para a montante. As placas de cores neutras. Opa, aí a gente está vendo a placa retangular encarnada com a faixa branca, significa tráfego proibido. A placa branca com triângulo verde no centro, pilar de ponte à direita de quem sobe ou desce o rio. E a placa branca com retângulo encarnado no centro, pilar de ponte à esquerda de quem sobe ou desce o rio. Sinalização noturna. A gente está vendo aqui, olha, o boreste, verde, bombordo, a proa e a popa. Embarcação automotor isolada, né? Então tem aí a luz branca no mastro, a luz verde a boreste, a luz encarnada a bombode e a luz branca na popa. Aí um comboio impulsionado, mesma coisa, né? Luz verde a boreste, na chata e no empurrador, luz encarnada a bombordo, na chata e no empurrador, duas luzes brancas no mastro, luz branca na popa, duas luzes encarnadas em linha horizontal, com a mais alta das luzes no mastro, uma em cada bordo, na distância de 1,5 metro. Então, enxergando bem, a figura está bem ilustrativa, né? Embarcação de recreio. Eu tenho uma luz branca no mastro, uma luz verde a boreste, a luz encarnada a bombordo e uma luz branca na popa. Vantagens e desvantagens. Características da via navegável: calado máximo das embarcações, a largura da rota de navegação, os raios das curvas, a declividade e a velocidade pela velocidade da água. Os rios podem ser estáveis e errantes. Os rios são tidos como estáveis quando a água não tem praticamente poder erosivo e quando a sua declividade é muito baixa. Já os rios errantes ou divagantes são aqueles que alteram a posição do leito. A maioria dos rios brasileiros não são estáveis, apresentando maior dificuldade e risco para a navegação. Vídeo aqui, né, gente, o nosso querido Rio Amazonas. Quando o canal de um rio muda constantemente de posição, através de um processo continuado de erosão e deposição em suas margens, eles são chamados de rios meândricos. Então aí a gente está vendo as dimensões desejáveis para os canais de navegação. A largura mínima do canal, tem as vias de mão simples, que é 2,2 vezes a largura do comboio, e as vias de mão dupla, que é 4,4 vezes a largura do comboio. Aí eu tenho um trecho reto com sinalização e balizamento, que é 1,5 metro de largura do comboio.
As pontes sem cruzamento das embarcações, que é 3 vezes a largura do comboio, largura de vãos de pontes, que é uma folga de 5 metros em relação à largura normal, e eu tenho a altura livre das pontes, né? O recomendável é maior que 15 metros, a adotada maior que 7, e a recomendada, né, maior que 10 e 9 a 10. Embarcações fluviais, né, características gerais desejáveis. Calado compatível com a hidrovia, dimensões adequadas aos raios de curvatura da hidrovia, proteção para os apêndices do casco, né, lemes, hélices, ter boa manobrabilidade, ampla visibilidade, recursos para desencalhe, capacidade de armazenamento de combustível, tratamento da água do rio, radar, holofote com foco direcional e ecobatímetro, que é a sondagem da profundidade da água. As rodovias são projetadas para um determinado veículo rodoviário, isto é, para um veículo tipo. As pontes são projetadas considerando que esse veículo tipo tem um máximo de X tonelada. Os vãos sobre os viadutos e passarelas ou túneis que esse veículo tenha no máximo Y metros de altura, e assim por diante. Nas hidrovias, o mesmo se sucede com as embarcações tipo. A embarcação tipo é uma abstração que reúne as características para os quais a hidrovia é projetada, ou seja, ela é projetada para um comprimento X de embarcação, para uma boca Y e para um calado máximo Z, sendo que para a situação de águas mínimas que concomitantemente definem uma embarcação hipotética chamada tipo. Bom, vamos ver um pouquinho de melhoramentos dos cursos d'água para a navegação. Então, quais são os problemas? São obstáculos naturais ou acidentais, desbarrancamentos, instabilidade do canal, né? O talveg pode se alterar após uma enchente, a pluralidade de canais e as corredeiras e quedas. Então, vamos ver as soluções ou melhoramentos, né? As obras de melhoramento em uma hidrovia são divididas de acordo, entre outras coisas, com seus recursos, tempos de serviço e tipo de serviço. Então, vamos ver aí alguns serviços. Melhoramentos gerais ou normalização. As obras de melhoramento gerais ou normalização são obras simples, de baixo custo, mas que necessitam de muitas manutenções. Dentre as obras, podemos destacar limitação do leito de inundação, limitam as águas nas cheias, prevenindo inundações. Podem ser feitas com diques, que são barragens de terra ou enrocamento, não necessitando de ferragens, né? Ou muros, que são estruturas esbeltas, em geral de concreto armado. E aí abaixo vocês podem ver a imagem do muro, né? E do dique, tá? Remoção de obstáculos, né? São obras para retirada do material sólido do leito do rio, seja alguns obstáculos ocasionais, árvore, pedra, rochas permanentes ou sedimentos trazidos pela corrente. Para esse tipo de serviço, tem-se as obras de dragagem, que é equipamento mecânico ou hidráulico, ou obras de destocamento. Então, aqui, obras de dragagem, né, com equipamento mecânico, são equipamentos contínuos, alcatruzes, removem continuamente os sedimentos do fundo dos rios, depende da sua capacidade do comprimento da elida. Então, vocês podem ver aí o alcatruz, a calha e a elida. Equipamentos descontínuos, né? Colher, concha ou pá de arrasto, apresentam baixo rendimento em relação ao seu custo e somente são empregados em casos especiais. Aí vocês veem esses vários tipos, né? De colar, colher, de concha ou de pré-arrasto.
Obras de dragagem com equipamento hidráulico, dragas de sucção. Pode ser simples, né? O arrancamento das partículas é provocado pela força erosiva da corrente e pela sucção da boca do equipamento. Ou com desagregador giratório. É uma espécie de broca, aumentando assim a força de arrancamento. Com pá de sucção. Provoca a suspensão das partículas do fundo através de jatos d'água lançados contra o leito, desagregando os materiais. A sucção é feita por um grande bocal de aspiração, como se fosse um aspirador de pó. Proteção das margens, né? O desgaste das margens pode ser provocado pelo arrancamento de materiais ou escorregamento da ribanceira. Bom, a gente está cansado de ter esses dois tipos de problema aqui nas margens do Amazonas, né? Proteção das margens, ambos provocados pelo fenômeno da Black Shovel, clamshell, dragline, erosão, além de outros fatores. As obras de proteção podem ser diretas ou indiretas. Tá? As diretas ou contínuas são realizadas diretamente sobre as margens com revestimento simples, embora com material resistente, pode ser pedra, plantação de grama, revestimento asfáltico. Ou indiretas ou descontínuas, são as obras localizadas a curta distância das margens. Elas desviam o curso d'água e, para tanto, utilizam-se de espigões. Regularização. São obras de custo mais elevado do que as de regularização. Entretanto, necessitam de pouca manutenção e apresentam resultados mais permanentes. São de três tipos: simples contração, conservação de soleiras e recorrentes helicoidais. Canalização. São as obras de valores bem mais elevados, mas de uma durabilidade muito maior. As obras de canalização transformam rios em uma série de patamares por meio de barragens, cujos desníveis são vencidos pelas obras de transposição, como as eclusas, que todo mundo já ouviu falar, né, gente? As vantagens é que permite maiores calados, aproveitamento hidrelétrico e outros. Desvantagens é o alto custo das obras, a limitação de tráfego nas obras de transposição e problemas ecológicos. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.